Olá, eu sou o pastor João Leão. Mais uma vez eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Jesus Cristo disse assim, entre outras palavras: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. O pão é o alimento mais consumido na mesa de cada um de nós. A maioria absoluta das pessoas são consumidores de pão, de pães. O pão é um alimento que não pode faltar no nosso café da manhã. Mas poucos, como eu, não sabem fazer o pão. E o pão, para chegar na nossa mesa quentinho, naquele café da manhã, ou em outro horário qualquer, ele passa por vários processos. A gente pega o pão lá na padaria, come, acha gostoso, apetitoso, mas a gente não conhece o grande processo que envolve a produção de um pão. Primeiro começamos com o semear do trigo. Quando alguém pega uma semente de trigo, prepara a terra e planta o trigo, ali ele tem uma plantação de trigo, mas ainda não é o pão, é apenas o começo de um processo. O trigo nasce, cresce, produz, a sua espiga, depois é debulhado, mas ainda não é pão, ali faz parte do processo. O trigo é colhido, é guardado, mais tarde ele é moído, vira pó, mas ainda não é o pão, é parte do processo. Depois do trigo pronto, ele é preparado, é fermentado, é amassado e a gente coloca aquela massa sobre uma mesa, numa vasilha, ainda não é pão. Fica lá descansando, como dizia os nossos pais, os nossos avós. Deixa a massa descansar um pouco. Mas ainda não é pão. É parte do processo. Só depois aquela massa é levada ao forno e o forno é colocado lá no forno, fecha-se a porta do forno, mas ainda não é pão, também é parte do processo. Só depois de um tempo, a gente abre a porta do forno e lá está o pão preparado para ser consumido, gostoso e apetitoso, da maneira que você quiser. O processo do pão é muito interessante, nos arremete a uma experiência importante quando Cristo fala de si mesmo, dessa palavra profética: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer desse pão viverá para sempre. Jesus estava dizendo: eu ainda não sou o pão, parte do processo. No ventre de Maria, Jesus estava sendo gerado, mas ainda não era o pão vivo. Você sabia disso? Jesus nasceu na manjedoura de Belém, mas ainda não era o pão vivo que desceu do céu, era parte do processo. Ele cresceu, aos 30 anos foi batizado por João Batista no deserto, mas ainda não era o pão. Lá no Jordão, ao ser batizado, a palavra de Deus diz que os céus abriu, o Espírito Santo pousou sobre ele, Deus declarou: este é meu filho amado em quem me comprazo, mas ainda era parte do processo, ainda não era o pão. Tempos depois, Jesus seria traído, perseguido, odiado por todos, faz parte do processo, e a Bíblia diz que ele foi moído, ferido pelas nossas transgressões, mas ainda não era pão. E numa sexta-feira, exatamente numa sexta-feira, Jesus Cristo é pregado numa cruz às 9 horas da manhã. E lá Jesus fica exposto, pregado numa cruz, até às 3 horas da tarde. Ainda não era pão, era parte do processo. Seu corpo é tirado dali da cruz e o Evangelho, a Bíblia nos afirma que é enrolado no lençol e levado ao túmulo, mas ainda não era pão. É como se a massa estivesse sendo levada ao forno, mas ainda não era o pão vivo. Só no terceiro dia depois da sua morte, Jesus então ressuscita, a porta do forno é aberta e agora Jesus Cristo sai dali ressurreto, ressuscitado, vivo. Agora sim, agora tem pão vivo para todo mundo. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que nós pregamos, é isso que eu creio.
Este pão que cura, este pão liberta, este pão vivo chamado Jesus transforma a vida da pessoa. E nós muitas vezes subestimamos esse pão. A maioria dos homens acredita na vacina, acredita na medicina, defende a ciência, que precisa ser respeitada, mas as pessoas escondem o verdadeiro remédio para qualquer doença. Jesus é o remédio que cura toda sorte de enfermidade. Jesus é o alimento que mata a fome da nossa alma, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos capacita, que nos habilita para enfrentar as tempestades da vida e saindo mais do que vencedor. Precisamos de comer desse pão. Precisamos alimentar esse pão diariamente. Que os pais de família, os pais reúnam os seus filhos e alimentem os seus filhos com o pão vivo que desceu do céu. O mundo carece com urgência deste alimento espiritual chamado Jesus. E essa é a mensagem que nós trazemos aqui. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É Ele que cura, é Ele que nos alimenta, e quem come dele viverá para sempre. Mesmo morrendo, ressuscitará para a glória eterna. Precisamos crer no pão vivo que desceu do céu. Como nós precisamos, como carecemos desse pão vivo. Eu creio que nessa pequena palavra de fé, Jesus está entrando aí onde você está, e aonde eu estou também. E Ele está falando aos nossos ouvidos neste exato momento. Você está desesperado, desempregado, endividado, enfermo, desenganado, tomando remédio controlado? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você comer desse pão, você não vai morrer, vai viver para sempre. Vai viver a vida eterna. Esta é a nossa palavra de fé. Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Pense nisso.